Olá, amigos e irmãos do canal Fogo Monergístico. Sejam bem-vindos para mais uma leitura de um artigo de Vincent Chong. Hoje nós vamos ler sobre nossa irmã Maria, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. A todos os apoiadores do canal Fogo Monergístico, nosso sincero agradecimento e que Deus vos abençoe. Vocês também ajudam o canal deixando seus comentários nos nossos vídeos, compartilhando e também inscrevendo-se. Não esquecendo de acionar o sininho para que vocês recebam as notificações de novos vídeos. Vamos ao artigo. Fatos sobre Maria. Maria recebeu a palavra de Deus com um coração disposto, como vemos em Lucas capítulo 1, versículo 38. Ela fez algo excelente. Zacarias e sua esposa eram velhos e estéreis. Quando um anjo anunciou a Zacarias que ele teria um filho, que se tornaria João Batista, ele duvidou. O que Deus lhe disse foi algo que já havia acontecido antes. Mais notavelmente, Abraão e Sara deram à luz a Isaque em sua velhice. Zacarias não tinha desculpa. O anjo o repreendeu e calou sua boca até que a criança nascesse, e ele reconheceu a palavra de Deus, chamando-o de João. Alguém que duvida da palavra de Deus deve permanecer em silêncio. Ele não deve ter permissão para opinar ou ensinar sobre qualquer coisa. Ele nunca deveria estar em posição de instruir o povo de Deus. Maria foi melhor do que Zacarias. O que Deus disse a ela era algo que nunca havia acontecido antes, que uma mulher poderia dar à luz sendo virgem, sem nenhuma relação com um homem. Ela se perguntou como algo assim poderia acontecer, e o anjo explicou que o Espírito Santo viria sobre ela para conceber a criança. Então ela aceitou sem mais perguntas. Como o reino de Deus prosperaria se o seu povo abraçasse sua palavra assim? Quanta bênção e felicidade viriam sobre a humanidade! Todos nós devemos receber sua palavra sobre salvação, cura, sucesso, retidão, frutificação e uma centena de outras coisas com as palavras que aconteça comigo conforme a tua palavra. No entanto, além desse desempenho louvável, não temos registro de que Maria tenha contribuído com algo mais para a obra de Jesus ou para o reino de Deus. Maria estava fora de sintonia com Jesus desde o início. Quando Jesus tinha 12 anos, ele ficou em Jerusalém depois da Páscoa. Mas seus pais não sabiam disso. Quando voltaram para procurá-lo, encontraram-no conversando com mestres religiosos. Todos os que o ouviram ficaram maravilhados com sua sabedoria e perspicácia. Como alguém obcecado por Deus, eu teria pedido a ele que me contasse o que ele conversou com os teólogos. E ter-lhe-ia dito: filho, da próxima vez que você fizer algo assim, me avise para que eu possa acompanhá-lo e ouvir. Por outro lado, Maria lhe disse: filho, por que você nos tratou assim? E Jesus respondeu: não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Claro que ele estaria lá. Ela deveria saber o que ele queria dizer com isso, pois sabia melhor do que ninguém que seu pai era o próprio Deus. Porém, mesmo com a mensagem de um anjo, a experiência do nascimento virginal e esta explicação de Jesus, Maria não entendeu o que ele quis dizer, conforme constatamos em Lucas capítulo 2, dos versículos 41 a 50. Ela não tinha más intenções para com Jesus e guardava essas coisas em seu coração, como vemos no versículo 51. Mas ela não entendeu. Em um casamento em Caná, Maria e Jesus estavam presentes. Quando o vinho acabou, Maria cedeu a Jesus e disse aos servos que seguissem suas instruções. Ela disse a coisa certa, se ela estava certa em se envolver em primeiro lugar.
Ela disse aos servos para fazer o que Jesus disse, não o que ela disse. Ela não tinha poder nem solução. Ela só podia apontar para Jesus. Isso foi bom. No entanto, ela apelou para Jesus apenas como um solucionador de problemas, não como um operador de milagres. Isso provavelmente está correto, especialmente a julgar por sua atitude posterior em relação ao ministério de Jesus. O que ela fez tornou o seu defeito espiritual ainda mais óbvio. A essa altura, ela já estava com Jesus há 30 anos. Esse episódio demonstrou que ela considerava Jesus alguém engenhoso e confiável, mas sua atitude posterior demonstrou que ela não considerava Jesus mais do que isso. Menciono isso para que ninguém aponte esta ocasião como um contraponto aos fatos sobre Maria que consideraremos ao prosseguir. De fato, se supusermos o caso improvável de que ela considerava Jesus mais do que um mero homem e esperava que ele realizasse um milagre, isso tornaria seu comportamento subsequente ainda mais bizarro e indesculpável, porque se tornaria um caso extremo de apostasia. Aqui, embora parecesse que Maria se comportou de maneira admirável, sua atitude durante o ministério de Jesus revelou que ela não poderia ter pensado nele como algo mais do que um homem confiável da casa. Chegar apenas a esse nível de percepção depois de passar 30 anos com Jesus era, no mínimo, preocupante. Novamente, ela não fez nada de errado aqui. Mas este episódio nos mostra que Jesus se fez digno de confiança, de modo que não havia desculpa para a atitude subsequente dela em relação a ele. Maria provavelmente pensou que Jesus era louco. Jesus atraiu grandes multidões com seu ministério de pregação e cura. Em vez de apoiá-lo, sua família tentou contê-lo e disse: "Ele está fora de si", como vemos em Marcos capítulo 3, versículo 21. E Maria provavelmente fez parte desse esforço, como podemos constatar em Marcos capítulo 3, versículo 31. Como Jesus disse, só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. Talvez fosse difícil para as pessoas que o viram crescer considerá-lo alguém especial, mesmo alguém anos-luz fora de seu alcance. Por outro lado, podemos dizer que as pessoas que o observavam durante todo esse tempo deveriam ter concluído mais facilmente que ele era alguém especial. Em qualquer caso, a incredulidade nunca é justificada. Podemos imaginar que foi difícil para Maria, que deu à luz a Jesus de seu próprio ventre, considerar seu filho como um personagem excepcional do céu. Mas, novamente, ela recebeu aquela mensagem de um anjo, a experiência do nascimento virginal e muitos anos vivendo com Jesus. Ela tinha mais tempo com ele do que qualquer outra pessoa. O anjo ainda lhe disse: "Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim." Ele disse na cara dela que Jesus seria o Filho de Deus e o Messias. Qualquer dificuldade havia sido supercompensada. Afinal, ela acreditou no anjo. Ela aceitou sua palavra sobre conceber um filho. Mas e o restante do que ele disse? Ela deveria saber quem era Jesus antes de qualquer pessoa. Ela deveria ter apoiado qualquer coisa que ele se propusesse a fazer mais forte do que qualquer outra pessoa. Jesus nunca hesitou em ensinar as mulheres sobre Deus, como vemos em Lucas capítulo 10, versículo 42. Se Maria tivesse pedido a ele para esclarecer alguma coisa, você acha que ele teria se recusado? Mas aqui estava ela, chamando-o de fora da multidão, tentando detê-lo. Ela não era uma das pessoas de dentro. Levando em consideração suas experiências e revelações sobrenaturais, esse era um nível bizarro de incredulidade e embotamento espiritual. Se ela estava entre aqueles que diziam que ele tinha problemas mentais,
ou que estava fazendo coisas ultrajantes, e a evidência bíblica sugere que ela estava, então ela cometeu o pecado de blasfêmia. Ela estava entre aqueles que vieram para restringir seu ministério, de modo que, neste ponto, ela trabalhou contra o Evangelho de Cristo e o reino de Deus. Se ela tivesse conseguido deter Jesus, então todos nós, incluindo ela, estaríamos condenados a queimar no fogo do inferno. Maria foi menos bem-aventurada do que qualquer seguidora comum de Jesus em seu papel de mãe. Uma mulher na multidão clamou a Jesus: "Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste", como vemos em Lucas capítulo 11, versículo 27. Em outras palavras, bem-aventurada é Maria. Mas Jesus respondeu: "Antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardam", como vemos no versículo 28. Em outras palavras, qualquer seguidor comum de Jesus em boa posição é mais bem-aventurado do que Maria em seu papel de mãe física de Jesus. Maria não era a mãe de Deus, embora alguns hereges gostem de usar essa expressão blasfema. De fato, visto que Deus criou todas as coisas pelo Filho, a própria Maria foi uma mera criação de Jesus. João capítulo 1, versículo 3, Colossenses capítulo 1, versículo 16. Ela foi mãe apenas do corpo físico de Jesus, nada mais. O privilégio foi realmente único e ninguém pode tirar essa honra dela, mas era inferior ao privilégio de seguir a Jesus como um discípulo deliberado e obediente. Ela não foi mais bem-aventurada do que qualquer seguidora comum de Jesus, que diz que qualquer pessoa que ouve e obedece à palavra de Deus supera Maria em termos de nível de bem-aventurança. O mesmo se aplica aos irmãos naturais de Jesus. Eles zombavam dele como alguém que queria atenção, como vemos em João capítulo 7, versículos 3 a 5. Quem obedece à palavra de Deus é mais privilegiado do que pessoas como eles. No entanto, eles mais tarde acreditaram nele e se tornaram como o restante dos discípulos, não mais privilegiados, mas igualmente privilegiados por causa de sua fé. Maria e os irmãos foram privilegiados, mas menos privilegiados do que qualquer verdadeiro discípulo de Jesus. Aqueles que seguiram Jesus fisicamente foram privilegiados, mas menos privilegiados do que aqueles que o seguem pela fé e obedecem os seus mandamentos, quer o tenham visto ou não. Se dermos honra e louvor sem fim a Maria, por ser a mãe física de Jesus, como tanto católicos quanto protestantes gostam de fazer, não deveríamos primeiro nos honrar por sermos discípulos de Jesus? Não deveríamos pregar sermões e fazer orçamentos sobre nós mesmos? Em outro lugar, ele foi informado: "Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram." Mas ele respondeu: "Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Assim, Jesus rejeitou Maria no sentido espiritual. Ele negou que o relacionamento natural tivesse qualquer significado que importasse. Foi realmente um privilégio e uma bênção ser o vaso do corpo humano do Messias, mas seu papel se limitava ao reino natural. Ela não contribuiu com nada espiritual. Ela chegou a um ponto em que considerou o filho mentalmente instável e tentou impedir o que ele estava fazendo. Ainda assim, a falsa religião insiste em dá-la adoração indevida. A religião carnal tende a enfatizar o ritualismo e o sacramentalismo. Fazer algo especial dos relacionamentos naturais de Jesus se alinha com esse tipo de pensamento. Esta é uma fé vazia, e a religião carrega promessas vazias e garantias vazias. Pode fornecer apenas um sentimento de religião e uma aparência de santidade.
Para muitas pessoas isso é suficiente, embora não seja suficiente para salvá-las do inferno. É por isso que continua popular preferir um tipo de religião baseada em rituais, sacramentos, sábados e dias santos. Maria juntou-se aos primeiros discípulos para receber o Espírito Santo e falar em línguas. Embora os seguidores de Jesus tivessem testemunhado sua ressurreição e acreditado nele para a salvação, eles não pararam por aí. Jesus disse que eles também devem receber o Espírito Santo para receber o poder do céu, como vemos em Lucas capítulo 24, versículo 49. Ele o chamou de batismo com o Espírito Santo, como vemos em Atos capítulo 1, versículo 5. Se alguém confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então ele é salvo, como verificamos em Romanos capítulo 10, versículo 9. Há outras coisas que ele pode saber e receber, mas não há nada mais que ele deva saber ou receber para ser salvo. Os discípulos confessaram e creram no Cristo ressurreto por pelo menos 40 dias, como vemos em Atos capítulo 1, versículo 3. Mas Jesus ainda não os enviou para enfrentar o mundo. Ele disse que eles precisavam do Espírito Santo. Quaisquer que sejam as obras do Espírito que eles experimentaram, na terminologia de Jesus e dos Atos dos Apóstolos, eles ainda não tinham o Espírito Santo. Este foi um evento diferente de sua conversão ou salvação. Salvação é salvação, perdão é perdão, mas poder é poder. Receber Jesus Cristo é receber a salvação. Receber o Espírito Santo é receber poder. Depois que Jesus ascendeu ao céu, os discípulos se reuniram e se dedicaram à oração, e Maria estava entre eles, como vemos em Atos capítulo 1, versículo 14. Em algum momento ela se arrependeu de sua visão anterior de Jesus e se tornou uma de suas discípulas. Muitas centenas de pessoas alcançaram um nível de bem-aventurança que a superava como a mãe física de Jesus. Ela ficou para trás por não segui-lo e provavelmente considerava o Filho de Deus alguém que tinha problemas mentais. Mas ela não permaneceu nessa condição. Ela não o considerava mais um louco. Ela finalmente compreendeu a verdade e começou no caminho da bênção maior. Em menos de 3 anos, milhares creram em Jesus. Muitos acreditaram nele minutos ou horas depois de saberem sobre ele. Maria levou mais de 3 décadas para crer, mas ela finalmente se tornou uma de nós e alcançou nosso nível. Assumindo que ela não se desviou entre a Ascensão e o Pentecostes, ela estava entre aqueles que receberam o Espírito Santo e começou a falar em línguas. Ela estava certa quando disse que todas as gerações a chamariam bem-aventurada. E ela se tornou ainda mais abençoada, tão abençoada quanto qualquer seguidor comum de Jesus, quando ela aceitou sua identidade e missão e recebeu o Espírito Santo, falando em línguas. Eu recitei os fatos sobre Maria para denegrir sua memória? Se assim for, então a Escritura é quem tem uma vingança contra ela. No entanto, a Bíblia também registra os fatos de alguém como Davi, que cometeu assassinato e adultério. De fato, ele cometeu adultério e depois cometeu assassinato para encobrir o adultério, o que tornou tanto o adultério quanto o assassinato ainda piores. No entanto, a Bíblia não tem vingança contra Davi, mas o chama de homem segundo o coração de Deus. É claro, por outras razões, além do adultério e do assassinato. Não desonramos Maria, mas fatos são fatos. Eu a elogio por receber a palavra de Deus sobre um milagre que nunca havia acontecido antes. As pessoas afirmam ser cristãs hoje em dia, mas permanecem céticas sobre coisas quase comuns, como curar os enfermos e o falar em línguas. Esse comportamento prova que eles são os servos perversos e inúteis,
que Jesus mencionou em seus ensinamentos. Maria disse: que aconteça comigo conforme a tua palavra. Isso é o que os cristãos devem dizer quando Deus diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Isso é o que os cristãos devem dizer quando Deus diz: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E isso é o que eles diriam se não fosse pelo fato de pensarem que Jesus era louco. Maria não pensava mais que Jesus era louco. Ela creu em Jesus e foi salva. E depois disso, ela obedeceu à instrução dele para receber o Espírito Santo. Se alguém admira a mãe de Jesus, siga seu exemplo para crer em Jesus, para sua salvação, e siga seu exemplo para receber o Espírito Santo e falar em línguas. Ela era uma super santa? Não, ela nunca foi. Ela levou mais de 3 décadas para se tornar uma seguidora comum de Jesus. Mas ela conseguiu. E isso é mais do que posso dizer para a maioria das pessoas, incluindo aqueles que afirmam ser cristãos. Por esse motivo, eu a chamo de bem-aventurada. Maria nunca mais foi mencionada.